Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a Patrícia, eu sou atendimento na 10 Comunicação e atendo a conta da 10. Então, o que acontece? Esse ano a 10 está comemorando 20 anos, tá? E essa ação aqui é uma ação que já aconteceu lá dentro da agência. A gente tinha esse mesmo totem, que é o SnapTag. É um aplicativo que, na verdade, ele tira uma foto, automaticamente ela vai para o Facebook, tá? Ela vai para o nosso Face, que é o facebook.com/curte10. Então as fotos todas vão direto para lá. E o que a gente está tentando montar, na verdade, é uma linha do tempo de todas as pessoas que, de alguma maneira, participaram, né, desses 20 anos da 10. Porque o conceito da nossa campanha é tem o dedo de muita gente. Então, tem muitas pessoas que construíram esses 20 anos da 10 Comunicação. E, na verdade, esse totem ele faz parte disso, né? Ele registra todas as pessoas que, de alguma maneira, fizeram parte dessa história. A campanha do festival, a identidade visual do festival foi feita pela 10 esse ano. O Mauro Dorfman, que é o presidente da 10, também é o presidente do festival. O que acontece? Todo esse preparativo ele vem sendo feito ao longo de um ano, né? E é importante a gente comentar que ele foi feito por todas as áreas da agência. Isso é um processo bem importante. Ele funciona de uma maneira diferente na 10. Na 10 a gente não tem departamentos definidos, áreas. Claro que existe o atendimento, existe a mídia, existe a criação, mas esse trabalho ele é feito todo integrado. As áreas elas trabalham juntas. Nós temos 3 áreas, que é a área produtora, a área criadora e a área planejadora. E dentro destas áreas aí sim se encontram os departamentos. É bem bacana porque a nossa estrutura física ela já é preparada para isso. Nós temos a criação trabalhando junto com o atendimento, junto com a mídia, temos os artes finalistas trabalhando junto com a produção gráfica, então é um trabalho bem integrado, é bem bacana esse processo de trabalho da 10. E aqui no festival, então, a gente desenvolveu toda essa campanha, toda essa identidade visual, justamente porque o nosso presidente lá é o presidente do festival. Eu acho que o mais importante para o profissional de atendimento, além de ter uma boa relação com o cliente, além de conseguir extrair um bom briefing, que é o que a gente sempre procura, né, é principalmente ter uma boa relação com os colegas, com as pessoas que trabalham dentro da agência, né. É importante entender que, apesar de ter um contato direto com o cliente, ele é o cliente dentro da agência. Então, não adianta só fazer um trabalho bacana perante ao cliente e também dentro da agência. Meu nome é Patrícia Kurtz e eu tô aqui no programa Ou Não, direto do Festival de Gramado. Um beijão pra galera da Unifra, estamos esperando vocês na 10. Continuando com o assunto da razão e emoção, tem um cara que falou um pouco, mas falou bem, né? Ele falou um pouquinho, mas falou bem. Em uma das palestras que vale a pena muito a gente ver. É o Irã Castelo Branco. Irã Castelo Branco, presidente do Conselho Nacional de Propaganda e vice-presidente da ESPM de São Paulo. Valeu, Irã, hein? Castelo Branco, hein, meu bruxo? Tá louco, hein? O bigode é de respeito dele, né? Todo bigode é de respeito, na real. Teu não. O meu é nem do Germano, que tá com um bigodinho loiro muito palha. Muito palha. Solta aí então o que ele falou na palestra. Mas se fosse hoje, nós iríamos dizer que o Freud entrou no Google e copiou e colou o que o Spinoza já dizia. Então, de fato, toda decisão humana é emocional. Se assim é, nós vamos nos perguntar, bom, e a razão? Na verdade, a razão é utilizada por todos nós, né, para justificar. Né? Então, nós decidimos emocionalmente e justificamos racionalmente. Claro que é muito difícil, sobretudo no mundo do business, e até mais difícil para os homens do que para as mulheres, né? Porque os homens têm uma tendência maior a não aceitar as intuições, né? Que são tomados pelas intuições, mas às vezes as rejeitam. Então é muito difícil no mundo do business se aceitar que isso é uma verdade. Mas quando nós olhamos as campanhas políticas, aqueles que trabalham com isso sabem bem. Nenhum candidato em nenhum país do mundo, por mais instruído que seja o eleitor, ele é escolhido pelo seu programa,
realmente a empatia do eleitor com o candidato é que é a principal discriminante de escolha. E naturalmente o programa é usado para você racionalizar, para você justificar a sua escolha. Quando nós falamos do mundo das marcas e do mundo das organizações, de fato isso não é diferente, né? Exemplos como o que nos foi trazido da Coca-Cola, que é uma love brand, e outras tantas love brand, nos mostram que as escolhas são sim de natureza emocional. Então, para concluir a minha intervenção, eu diria que essa colocação da Regina, da razão e emoção, estarem em dimensões complementares, vamos dizer, uma frase para ficar registrada no nosso cotidiano de trabalho e procurarmos seriamente pensar nisso quando estamos fazendo o nosso trabalho, quando estamos tomando decisões. É o que eu tenho a dizer por hora. Muito obrigado. Bom, sobre a questão, propaganda realmente é um termo até usado no Brasil de uma forma peculiar, né? Porque em alguns outros lugares, quando se fala propaganda, está se referindo à propaganda política e se usa o termo advertising para o que nós aqui chamamos de propaganda. Agora, é interessante essa questão, porque nós gostamos muito de ler autores americanos quando falamos de propaganda, mas eu tive a ocasião de ler 2 livros muito interessantes do Seguelar. Um é A Vertigem nas Urnas e o outro é Não Conte para Minha Mãe que eu sou publicitário. Ele é francês. Não conte para minha mãe que eu sou publicitário, ela pensa que eu sou pianista em um bordel. Nesses 2 livros, ele reiteradas vezes, ao defender a propaganda, diz que tudo é propaganda, inclui nisso as artes e tudo mais, né? Isso provoca às vezes até a fúria das pessoas quando é assim colocado. Mas se nós olharmos a arte religiosa no passado, ela em grande parte é propaganda da fé encomendada pela Igreja Católica. Se nós olharmos a obra-prima da literatura portuguesa, que são os Lusíadas, a obra foi encomendada pela monarquia para promover os feitos que eram financiados pela coroa e que fazia parte da própria estratégia do governo de Portugal, né? Então, todo o aspecto épico das viagens para o ultramar estava ali contido. Então, de certa forma, tudo é propaganda, né? E hoje também todos nós somos produtores de conteúdo, veiculamos, né, pelos múltiplos canais, propaganda de tudo que fazemos, que gostamos e até de nós mesmos, né? Então, ao dizer que tudo é propaganda, o nosso Seguelar não está tão errado, né? Bem! Abraço, Ricardo Jobim, hein? Bem, né? Portal Bem. E só gente grande de respeito, né, nesse festival, pena de não ter ido. Pena. E além das palestras, nossos representantes conseguiram entrevistas exclusivas com os grandes nomes da publicidade gaúcha e brasileira. Propaganda, publicidade, como preferir. Até a Misha fez entrevista. Olha. Que loucura, né? Ela que não gosta muito de aparecer, apareceu ali, né? Ela fez entrevista com Marcelo Pires, publicitário gaúcho reconhecido como um dos maiores talentos da atualidade, além de autor de livros infanto-juvenis e de poesias. Dá uma olhada então no que o cara falou Esquenta. exclusivamente pro programa. Então, nós estamos aqui em Gramado e o assunto de Gramado é esse embate entre a razão e a emoção, né? E a gente acabou de fazer um painel aqui onde foi dito, e é uma verdade, que na verdade esse embate não é tão explícito, que razão e emoção andam juntas, são fundamentais e esse equilíbrio é fundamental, né? As pessoas relacionam, por exemplo, com a razão, talvez com o planejamento, com o posicionamento, com o processo da comunicação e talvez relacionem a emoção a partir da criação da peça em si. Mas essa divisão não é tão explícita, eu queria dizer isso para vocês.
Porque, por exemplo, hoje os planejadores já estão trabalhando no cerne da ideia com emoção, né? Quando você acha o diferencial do produto, já tem emoção, né? Antes mesmo de se manifestar na campanha e na peça, né? E quando você, por exemplo, está fazendo uma peça, você está fazendo um comercial, ela também tem que perseguir coisas racionais, né? Porque você está sempre falando em diferencial do produto. Então o equilíbrio é que é muito importante. O que eu falei agora há pouco aqui, e isso não se pode esquecer nunca, é que hoje em dia eu acho que o mercado se profissionalizou. O nível das agências é bom no seu geral, né? Elas se posicionam bem, elas fazem bons planos de mídia, mas eu acho que o que a gente tem que se perguntar é se as nossas peças realmente estão interessantes, estão falando com as pessoas, estão diferenciadas, né? E, portanto, a gente está trabalhando com um bom nível de talento, com um bom nível de soluções que estão emocionando as pessoas. Então eu acho que o nosso mercado, do seu ponto de vista da razão, digamos assim, está cumprindo a sua tarefa. Mas do seu ponto de vista da emoção, eu acho que a gente anda um pouco pálido, né? E o talento é que faz diferença. Não dá para esquecer isso, é o talento que faz diferença. Então, gente talentosa é sempre muito bem-vinda no mercado. Você está assistindo o programa Ou Não. Meu nome é Marcelo Pires e eu mando um grande abraço para todos aí em Santa Maria. E hoje a gente encerra por aqui, não é? Semana que vem tem mais cobertura do Ou Não em Gramado para vocês e para nós também, já que a gente não foi e não sabe muito do que se trata. Ai, que ódio, né? Fiquem com algumas imagens de lá que o Daniel selecionou e montou um clipe muito massa. E tomara que tenha no clipe o tio dançando Gangnam Style. Com vocês. Beijo e tchau. Ah, então tá.